O texto que escolhemos para essa manhã, ele está lá em 1 Samuel 16, verso 1 ao verso 13. Procure na sua casa, 1 Samuel 16, verso 1 ao verso 13. Ana, pode nos conduzir? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, e o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samã, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse ainda, falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse, o Senhor levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Obrigado, Ana. Até aí. A palavra de Deus é um livro fantástico por várias razões. É interessante que nós muitas vezes nos ouvimos falar N coisas a respeito dela, e normalmente, é como aqueles que ficam na internet, os haters, ficam ali só para falar mal de alguma coisa que não conhece. A palavra de Deus ela é maravilhosa por N motivos, e um deles é que mostra os seus personagens momentos de acerto e momentos de desacerto. Ou seja, a palavra de Deus não endeusa um ou outro, ele simplesmente conta uma história. Conta uma história de Deus com os homens, conta uma história de relacionamento, e nessa história de relacionamento, tanto estes homens quanto eu e você vamos estar em momentos diferentes da nossa vida. Mas a palavra de Deus vem para nos dar iluminação, nos dar luz, para que meditemos sobre estas histórias, sobre a nossa história de vida, e possamos aprender e escolher os caminhos que temos a traçar. O tema de hoje, desse sermão, que eu quero que você em casa e vocês aqui repitam, quando eu pedir, enquanto Deus age, prepare seu coração. Vamos tentar uma primeira vez, que isso vai se repetir. Por favor, enquanto Deus age, prepare seu coração. Pode até colocar na tela aí, porque o pessoal de casa vai repetir em casa. Enquanto Deus age, prepare o seu coração. Mais uma vez, enquanto Deus age, preparem seu coração. Não esqueçam disso. Nós vamos repetir algumas vezes.
o texto vai nos mostrar o momento em que Samuel unge Davi, né? As coisas estão acontecendo. O que estava acontecendo ali? É um momento onde o reino de Israel ele está sendo governado por Saul. E neste momento, pelo texto que nós vamos ler, nós vamos passar versículo a versículo, havia ali uma ideia de como estava o reino, o povo de Israel, o próprio Saul, né? E para que a gente se lembre um pouquinho, nós vamos ler como foi que o povo de Israel ele opta por não seguir um encaminhamento que Deus tinha dado a esse povo, de permanecer como juízes. Nos livros antes, na tua Bíblia, você vai falar livro de juízes, porque o povo era governado por juízes, mas o povo pediu um rei, e Samuel era e foi o último dos juízes, né? Consequentemente o primeiro dos profetas, da forma que se alinha o texto. E há um diálogo entre Samuel e Deus, que eu queria que você lesse aí, Ana, por favor, né? que mostra esse encaminhamento, esse encontro, né? de Samuel, que está lá em 1 Samuel 8, de 6 a 7. 1 Samuel 8, de 6 a 7, onde Deus conversa com Samuel nessa questão do que o povo queria. Vamos ler? Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Entenderam? Ou seja, ouve a voz do povo. É uma questão muito interessante essa, né? Coisas que a gente precisa estar muito atento na relação com Deus, porque Deus ouviu a voz do povo e deu o rei. E ele diz que a Samuel que estavam rejeitando a ele, ou seja, ele atende ao povo, mesmo sendo ruim. A gente precisa estar muito atento às nossas relações com Deus e ao que pedimos a Deus, porque muitas vezes, esse não é o texto, muitas vezes as coisas estão acontecendo ao que pedimos e isso não era necessariamente o melhor para nós. E é dentro desse contexto que a gente vai vivenciar esse momento de 1 Samuel 16, 1 a 13, onde Deus chama Samuel e diz para ungir Davi. É importante a gente, antes de entrar no texto, também conhecer um pouquinho dessa família, né? Essa família escolhida com Deus, direcionada a Samuel. Vamos ler lá, 1 Samuel 17, 28 a 29. 1 Samuel 17, 28 a 29. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Repararam bem? Então, esse Eliabe, né, o irmão mais velho de Davi, ele vai falar àqueles homens já no momento onde ele está próximo de enfrentar Golias. Você conhece essa história? Toda criança da igreja já ouviu falar nessa história. Então, ele está próximo ali, então Eliabe chama a atenção dele, a ira do irmão contra Davi, porque ele estava falando: olha, que história é essa de Golias? Vocês vejam no texto depois, é interessante, melhor que alguns filmes. E aí ele vai dizer: quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, neste momento, que é o momento posterior ao texto que a gente está conversando sobre a unção de Davi, o que Davi está fazendo está ali apacentando as ovelhas. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja,
a forma que é dito o texto nos faz crer que ele estava, além de estar apacentando as ovelhas, eram poucas, ou seja, era quase que você não consegue fazer nem o seu trabalho, pequeno que seja, menor que é, e está aqui perturbando. Então, entendam o contexto de Davi, e esse é um contexto numa visão posterior à unção. Isso é importante para a gente compreender a estrutura desse contexto familiar. E também nós vemos aí um pouquinho antes, e lê por favor, 1 Samuel 17:12, para a gente ver a família, um pouquinho antes. E Davi era filho de um homem, efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era esse homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Isso. E se você continuar a ler aí, você vai ver que os 3 mais velhos estão no exército de Saul, fazem parte do exército de Saul. Tudo isso, texto, ele é cronologicamente posterior a esse texto que nós lemos. Mas é para entender o que acontecia antes, o que aconteceu antes, quando Saul subiu a ser rei de Israel, e o que acontece depois também, próximo do momento onde Davi vai enfrentar Golias, decide por enfrentar Golias. Esse é o contexto familiar, esse é o olhar antes, depois, para que você compreenda o que estava acontecendo ali. E o quanto é importante a gente lembrar do tema do sermão, que é: enquanto Deus age, prepare seu coração. Repita em casa, não esqueça de repetir, é importante. Enquanto Deus age, prepare seu coração. Vamos ao texto então. Dito isso, você já conhece o ambiente por trás da história, e a gente vai descortinando aqui um pouco do que a palavra de Deus vem. Diante desse Saul, diante desse problema do povo, Deus vai e chama. Então, ele começa dizendo: disse o Senhor a Samuel, versículo 1, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Até quando? Até quando? Às vezes nós sustentamos situações em nossa vida, situações que não têm o aval de Deus, mas nós as sustentamos, porque entendemos, nossa compreensão equivocada da situação sustenta coisas que precisam ser terminadas, ou pelo menos iniciadas o seu término. Quando nós falamos de coração, prepare o seu coração na Bíblia, nós vamos falar mais disso, mas você já sabe, e é muito importante que você se lembre, nós estamos falando de mente, não estamos falando de batimento, nós estamos falando de entendimento, de conhecimento, do pensar. E aliás, esse vai ser um exercício muito importante para a gente conversar aqui essa manhã, porque o exercício de pensar em coração e saber que é pensamento, não é emoção, não é muito comum nossa, apesar de você ter ouvido isso muitas vezes, mas você associa a coração à emoção por questões extra-bíblicas, pelo nosso cotidiano, pela nossa cultura natural. Mas exercite pensar diferente, porque desde o momento que a gente começa no primeiro versículo, nós vemos que o pensar de Deus é diferente do povo, é diferente de Samuel, é o diferente de todos ao longo desse texto. O pensar de Deus é diferente. Por isso o texto, enquanto Deus age, prepare o seu coração. O que eu estou dizendo, na verdade? Prepare a sua mente, prepare o seu intelecto, prepare a sua razão, prepare, enquanto Deus age. Porque quando às vezes nós sustentamos, nós enganamos a nós mesmos até com orações equivocadas. Samuel, se você olhar para trás aqui, ele ficava orando para que Saul mudasse, ou Deus o ungisse de forma diferente, mas Deus já tinha decidido que ele era um equívoco, ele era uma decisão de Deus, do povo, não era uma decisão de Deus, nunca foi. Nós lemos o texto aqui,
eles estão contra mim, então eu vou entregar um rei que eles querem. Isso é muito, para nós, muitas vezes é muito estranho o que Deus é capaz de fazer, mas isso tudo é pedagógico na nossa vida, porque nossos lábios precisam estar com o nosso coração preparado, nossa mente preparada para o que vamos pedir e conduzir para nossas histórias, porque quando isso não acontece, Deus pode muitas vezes pedagogicamente nos permitir entrar em armadilhas. É estranho isso, mas esse texto e os próximos versículos vão mostrar isso com muita clareza. Mas o pior de tudo é que essa demonstração de Deus a Samuel, até quando, levando, eu já o rejeitei, a história já acabou, não é para continuar assim, ou seja, quando Deus chega para conversar com Samuel, é porque essa história já vinha se arrastando por um tempo. Pense numa relação onde você tem um contato próximo a Deus, Samuel, alguém que é ungido do Senhor, e ele vem numa conversa dessa: você não pensa como eu penso. Já imaginaram o que é isso? Porque numa relação de Deus com alguém muito menor, com alguém pequeno, você imagina uma possibilidade assim, mas com Samuel é algo que muitas vezes você não imagina, mas é possível. Nós, agora por conta das Olimpíadas, nós vimos aí na televisão alguns atletas importantes, que eu vou destacar dois, né? A Simone Biles e o Arthur Zanetti, todos da ginástica, tipos de ginástica. E eu vi uma reportagem essa semana onde mostrava a preparação dos dois. Mas Arthur Zanetti e Simone Biles têm uma coisa em comum. Apesar de serem ainda jovens, eles já estão velhos para o tipo de modalidade que eles fazem, para o tipo de disputa que eles terão nessas Olimpíadas. E eles queriam participar e se preparavam para isso, mesmo sabendo que a idade deles não ia ajudar, o corpo é diferente, tudo estava diferente. O que eles fizeram? Procuraram integrantes da sua comissão de planejamento, os dois, e fizeram uma preparação diferente, uma preparação específica, uma preparação especial. Não era mais aquela preparação que eles estavam fazendo anteriormente, que deram muitas medalhas. É muito comum, né? Imagine só, se eu acertei até aqui, fazendo aquilo, é melhor que eu faça novamente para obter êxito. Mas eles inteligentemente procuraram outras alternativas, sabedores que estavam mudando, o seu corpo estava mudando, as respostas iam ser diferentes, e eles precisavam de uma outra preparação. E eles fizeram um trabalho todo específico, mas não tenho dúvidas, ou pelo menos na minha cabeça, que eles trarão uma medalha. Pode ser que não seja, como sempre foram, ouro aqui, né, uma prata, mas eles trarão medalhas, porque eles entenderam que precisavam continuar se preparando mesmo que o tempo mudasse. O tema do sermão de hoje é: enquanto Deus age, prepare o seu coração, porque em tempos diferentes, pessoas diferentes, times diferentes, amadurecimentos espirituais diferentes, nós temos maneira diferente de preparar o nosso coração. Não podemos pré-julgar, e Samuel em algum momento se perdeu nisso. É como eu falei no início, é maravilhoso porque a palavra de Deus nos dá os nossos acertos e desacertos. E Samuel, maravilhosamente dito e falado da comunhão dele desde o seu nascimento, nas páginas anteriores da Bíblia, você vê um momento onde ele demonstra um desacerto, aonde os seus pensamentos estão em desalinho com a vontade do Senhor, e Deus o repreende. Cuidado com isso. Esse é o primeiro recado da palavra do Senhor para você essa manhã. Se você está começando na fé agora, prepare o seu coração. Se você está na fé há muito tempo, prepare, mantenha preparado, como esses dois atletas que eu falei, Simone Biles e Arthur Zanetti, porque
Existem tipos diferentes de preparação em cada etapa espiritual nossa. É preciso a gente compreender isso, senão a gente incorre na possibilidade de tomar um puxão de orelha de Deus, mesmo sendo o maior profeta, um grande profeta como Samuel era naquela época. E aí continua Deus, para que se reine, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Ele não diz qual, mas ele diz, vai para lá. Disse Samuel, como irei eu, pois Saul saberá e me matará. É muito interessante que, quando nós não preparamos a nossa mente adequadamente para reagir e viver com o Senhor, as coisas parecem que ficam dissonantes. Você já viu aquele vídeo provavelmente? Se não, veja. Numa pregação que eu fiz com batalhas que merecem ser lutadas. Existem batalhas que precisamos entrar, outras que não. Mas aquelas que são orientadas, direcionadas por Deus, essas sim, merecem ser lutadas. E aqui é uma batalha que Deus está direcionando. Então Deus coloca a ação dele e nós não estamos em risco quando agimos absolutamente dentro do que Deus tem nos orientado. Quando nos agimos fora, nós temos todo o risco do mundo, sim. Mas isso se faz, para nós, a gente tem dificuldade de distinguir entre um e outro lugar, justamente porque não preparamos o nosso coração para entender essas questões com muita clareza. Não preparamos a nossa mente, não nos preparamos adequadamente. Você vê que é o profeta que está falando com Deus e se assusta, porque o preparo dele está ainda não tão claro. Repare que aqui, de cara, nós vamos ter um grande diferencial entre Davi, quando vai enfrentar Golias, que ele quer enfrentá-lo, e invoca o nome do Senhor. E aí você diz assim, mas aí Davi era jovem, todos estavam submetidos ao mesmo Deus. E não há ali nenhum tipo de dúvida com relação a Davi. Mas Samuel, em algum momento, esqueceu na sua idade, no seu caminhar com Jesus, o preparo adequado que deveria ter a sua espiritualidade. E estava capenga espiritualmente ali. Essa é o grande recado que a gente precisa entender. E aí ele diz, olha, toma contigo o novilho, vim aqui sacrificar o Senhor, convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar, ou seja, você vai lá, você caminha, faz o que eu estou te mandando, porque você vai ungir quem eu te disser, e nem vou te dizer agora, imagine uma conversa assim, mas com o que eu falo? Vai e faz. Deus faz isso muitas vezes ao longo da Bíblia. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Esse é um momento interessante, porque quando Samuel vai para Belém, os anciãos da cidade, aí eu estou me referindo àquelas pessoas que são preparadas, né? Aquelas pessoas que falam de Deus, eles ficam assustados. Opa, Samuel chegou, né? Eu me lembrei desse texto aqui da minha vida profissional, né? Que eu dizia aos a minha equipe lá, era uma equipe muito grande, projetos assim que alguns projetos no fim eu tinha 12 projetos, cada projeto demorava 2 anos entre o início e o fim. Então muitas reuniões, muita coisa, até terminar o projeto lá, né? E acabava um, começava outro, era um troço cíclico. E eu dizia, olha, eu não tenho tempo de estar com vocês o tempo todo, mas tenham certeza de uma coisa, se eu aparecer numa reunião,
alguma coisa está errada, porque como eu não tenho tempo, eu ia trabalhando por isso. E algumas das pessoas que trabalhavam comigo absorveram isso de tal maneira que ele chegou. Ou seja, se incomodar, tem alguma coisa errada para ser resolvida, redirecionada. E normalmente era assim, porque eu não tinha tanto tempo, minha agenda era muito, incrivelmente pesada. E eu fico imaginando aqui essa cena do mesmo jeito. Opa, Samuel chegou aqui, Belém, num lugar que ninguém... Alguma coisa está muito errada, né? Mas quando nós estamos com nosso coração, nossa mente desorganizada, a gente teme muito mais coisa do que deveria temer. Esses anciãos estão ali e viram Samuel e se assustaram com ele. Eu entendo eles se assustarem, mas eu também entendo muitas vezes quando eu vi pessoas muito maiores que eu chegar diante de mim e a pessoa, está chegando aí. Mas não há o que temer. Se Deus entra na tua vida e você fica temeroso pelo que há de dizer a teu respeito, você não fez o quê? Não preparou o seu coração. Não tem preparado o seu coração. Porque quando a gente tem o nosso coração preparado, em cada etapa da nossa vida espiritual, em cada momento, nós não temos que temer. Nós temos que agradecer por Ele nos dar o prazer da bênção dEle de entrar na nossa vida. E Samuel ali sendo a imagem de Deus naquele momento, sacerdote sobre a terra, aqueles homens temeram e eles perguntaram, é de paz? Ou seja, vai ter algum problema? Isso é um sinal muito importante nas nossas vidas. Se nós estamos organizando coisas da nossa vida espiritual na última hora, ou não temos certeza do progresso que temos feito espiritualmente, é porque a gente não tem preparado o nosso coração para encontros com Deus, encontros com a história, encontros os mais diversos. A gente precisa aprender com esses anciãos que temeram, para que a gente mantenha o nosso coração, a nossa mente organizados, certo que a nossa vida, por mais pecadores que sejamos, por mais problemáticos tenhamos na nossa vida, nós em algum momento paramos, olhamos para a nossa vida e a organizamos, nós preparamos o nosso coração, e eu estou falando de mente. Versículo 4, foi Samuel o que disseram o Senhor e veio a Belém, saíram ao encontro, e a paz vindo respondeu, de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Nesse momento, repare que o texto bíblico vai falar que Jessé santificou, já que o ato do sacrifício precisava de uma santificação antes, ele santifica os seus filhos, mas não Davi, porque ele não estava ali. Nós lemos o texto que eles eram 8 irmãos, estavam ali os 7. Foi como nós lemos. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha o que Samuel de novo faz. Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Esse irmão de Davi, Eliabe, é o mais velho. Então, novamente, Samuel trabalha com o seu coração e não com o coração de Deus. O que Deus falou lá atrás? Eu vou dizer, eu vou falar. Mas ele fala, certamente, Eliabe é o seu ungido. Meus irmãos, eu queria cada vez mais insistir que a gente tem que ter o nosso coração preparado. E Samuel aqui, ele estava, provavelmente, a gente não tem como avaliar, mas ele estava incorrendo um erro muito comum em cristãos de longa data, né?
Essa semana a gente fez umas entrevistas e um dos entrevistados, não vou dizer o nome, mas um dos entrevistados, o reverendo Leonardo, pessoas que vamos receber e já começamos a receber na igreja, para a honra e glória do Senhor, falando o seguinte: que bom falar com você. Você, de todos, é o que está menos contaminado com a maneira de falar do cristão. Você fala de uma outra maneira. Você não está contaminado. Você está começando tudo novo. A forma que ele se dirige a Deus, o que ele leu a respeito da graça e da salvação, eram abordados de uma maneira diferente da nossa, que nós estamos em costume. Nós temos, como cristãos, saber que nós incorremos num perigo muito grande de acreditar que somos e achamos, e por estarmos na igreja há muito mais tempo, estamos com um selo de Deus capaz de fazer o que nós queremos, porque o nosso coração, em algum momento, nós esquecemos que enquanto Deus age, prepare o seu coração, independente do tempo, como cristão. Esse rapaz será recebido nos próximos dias. Ele está naquele momento muito novo do encontro com Deus, descobrir que existe um Deus Salvador. Ele está num engatinhar, mas é um engatinhar maravilhoso, onde eu disse na entrevista, disse o seguinte: lembre-se desse momento, porque esse momento vai sustentar provavelmente toda a sua vida espiritual, porque nós vamos acertar, vamos errar, mas é preciso que nós mantenhamos o nosso coração preparado o tempo todo enquanto Deus age, porque nós não sabemos quando Deus vai agir, nós não sabemos como Deus vai interferir, não importa, por isso nós temos que preparar o nosso coração. E nesse verso 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Porém o Senhor o coração. Uma primeira coisa aqui, que às vezes a gente não se atenta, é que o Senhor novamente está dando um puxão de orelha, duplamente em Samuel. Ana, você consegue ler aí 1 Samuel 10, 24? 1 Samuel 10, 24, está na mão? Ouça o que Samuel disse a respeito de Saul em 1 Samuel 10, 24. Então disse Samuel a todo o povo: vede já quem o Senhor tem elegido? Jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. O que você ouviu? Está na tela? Está, né? Então disse Samuel a todo o povo: vede já quem o Senhor tem elegido? Mantém só nessa primeira parte, por favor. Só essa primeira parte. Volta à parte anterior, por favor. Pois todo o povo que o Senhor tem elegido. O Senhor elegeu? Elegeu? O que eu disse lá no início? Quem escolheu isso foi o povo. Então Samuel pronuncia algo que é do seu próprio lábio, da sua própria ideia, da sua própria convicção, mas ele é o profeta. Ele não poderia ter dito isso, porque o Senhor não elegeu. Ele disse: eu vou dar, mas não é o meu eleito. O que Deus vai aqui falar com Samuel, então, porque o Senhor não vê como se vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Esse é o ponto alto da nossa exposição hoje. É importante você ficar atento. Se você dormiu até aqui, fique atento. Quando Deus fala isso para Samuel, ele está chamando a atenção dele, ou seja, os teus olhos estão vendo e agindo com coisas que falam o seu próprio coração, que não foi preparado para ficar afinado com o meu.
E o coração na Bíblia, você já sabe, tem a ver com mente, né? E apesar da minha pronúncia em hebraico ser péssima, eu nem gostar de fazer muito, a palavra coração aqui no Antigo Testamento é lev em hebraico. E algumas coisas, e uma delas é bem interessante. Então, o coração reto, correto, chama de yashar lev. O coração duro, pesado, com dificuldade, é kashelev. E há uma muito interessante, que é lev valev. Lev valev. Sabe o que significa isso? Coração duplo em hebraico. O que é coração duplo? Coração desonesto. Olha como é rica a palavra para a gente entender. Em hebraico, alguém desonesto tem dois corações. E o coração é o quê? É esse que bate? É a mente. Tem duas mentes. Maravilhosa. É uma língua maravilhosa. Vamos ver alguns textos que deixam claro para você se lembrar de que coração é esse que Deus está falando, e como existe uma responsabilidade minha, importante, no meu coração, na minha mente. Vamos ler lá Gênesis 5:6. Ana. 5:6. Gênesis 5:6. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Isso mesmo. Só esse? Não. Gênesis 8:21, por favor, então. Desculpa, é Gênesis 6:5. É 6:5, perdão, é isso mesmo. Eu que falei errado. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Imaginação e pensamentos da onde? Do coração. Aonde está a imaginação e pensamentos? Na mente. Gênesis 8:21. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: porque não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. De novo. Nem tornarei a ferir a todo ventre como fiz. De novo, imaginação e mente. Para terminar, 1 Crônicas 28:9. 1 Crônicas 28:9. Achamos? 1 Crônicas 28:9. É importante a gente lembrar. Só um minuto. É importante a gente lembrar o quanto é difícil, muitas vezes, para nós falarmos coração e pensarmos em mente, porque é muito difícil para nós também nos relacionarmos com Deus, orarmos com Deus e, como Samuel, imaginarmos que podemos conversar com Ele e nunca imaginar que é possível eu estar com a mente, minha mente, totalmente dissociada da mente de Deus. Esse é um grande alerta. Por isso o texto: enquanto Deus age, prepara o seu coração. Pode ler. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Uma das coisas mais interessantes sempre, e se você ver lá no livro de Jó, naquele encontro de Deus com Satanás, Deus fala com Satanás, aponta para Jó e diz o seguinte: está vendo o meu servo? Está vendo aquele ali? Aqui, quando Deus diz que Ele esquadrinha o coração, Ele está falando do pensamento, Ele está falando de uma coisa que é sua, que você pode agir, que você pode construir. Isso não é uma benesse. É difícil muitas vezes para nós cristãos reformados, o tempo todo nós imaginamos que tudo vem de Deus, e vem.
tudo é provimento de Deus, e a nossa salvação depende dele, é verdade, mas nós esquecemos de entender que é algo que nós construímos com ele, com o nosso Deus, e esse algo, entre outras coisas, é o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso bom senso, o nosso caráter. Isso é construção nossa, com base no que vemos e ouvimos, meditamos na palavra do Senhor, compreendemos o que é o Senhor para nós, compreendemos humildemente que, como esses atletas que falamos, que o tempo passa e nós temos que mudar a nossa preparação. A preparação deles, inclusive, é mental, não é só do corpo. Mas às vezes a gente ouve o nosso hino nacional deitado em berço esplêndido e descansa em fazer o que pensamos ser de Deus, e que na verdade o texto está muito claro em dizer que não é nada disso. E a nossa teimosia muitas vezes vai fazer nos encontrar com o Senhor para dizer o seguinte: até quando você, meu querido irmão, servo do Senhor, meu filho, vai insistir nesse caminho? Não, mas eu concluí. Você não precisa concluir coisas que não estão associadas à minha mente. Enquanto Deus age, prepara o teu coração. Mesmo Samuel sendo experimentado, experiente. Samuel, se eu tivesse para você, enquanto ele age, Samuel, prepara o teu coração. E aqueles que estão entrando na fé agora, como esse meu querido, que eu não vou citar o nome, mas está chegando, você vai ter muita estrada para preparar o seu coração, creia nisso. Mantenha-se assim, mantenha-se preparado. E por fim, Samuel, então, depois de tomar essa chamada novamente, né, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samã, e fez passar a Jessé e todos os seus 7 filhos diante de Ismael. Perguntei: Samuel, a Jessé, acabaram os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Lembram? Ele estava onde? Apacentando as ovelhas. Onde está Davi? Perto de Golias? Apacentando as ovelhas. É o que ele fazia. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Agora, neste momento, Samuel se alinhou com o seu coração o coração de Deus. A mente de Samuel e a mente de Deus estavam conectadas naquilo que precisava ser visto. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramã. O que acontece depois que Samuel decide, enfim, parar de usar a sua própria mente? E isso é uma coisa que, para você, se você não sabe exatamente em que momento espiritual que você está, a preparação do seu coração, se você não sabe, faz só uma coisa: obedece cegamente o Senhor, porque é a única maneira para você sair da situação de prejuízo espiritual que possa estar ocorrendo na sua vida, na sua história, na sua casa. Não sei bem, não seja, e aí eu falo para cristãos, não sejam arrogantes de saber e entender o que está acontecendo quando você está perdido. Simplesmente se entrega, obedece, faz o que o Senhor está mandando claramente e espera nele. Eu, quando era mais jovem, uma das coisas que eu comecei a ver a Bíblia, começando na fé, tinha uma coisa, aí é uma dica para vocês, principalmente os mais jovens na fé. Eu falava: eu não acredito nisso. Eu olhava para a Bíblia e dizia, comecei com 17 anos, sabe o que mais? Eu vou arriscar, eu vou tentar, porque isso aqui, para mim, é muito estranho, não é possível, mas eu vou tentar, eu vou seguir, eu vou obedecer. Foi a coisa que
inconscientemente ou não, a coisa mais certa, assertiva que eu fiz na minha vida. Em vez de eu ser um hater, eu simplesmente segui e comecei a ver para verificar. E Deus, no seu tempo, foi se fazendo aparecer na minha vida, gradativamente, lentamente, com todo o tempo de preparação do meu coração para aquilo. Mas voltando ao texto e terminando o sermão, eu quero dizer o seguinte: depois que ele ungiu Davi, o que aconteceu com Davi? O Espírito Santo, a pomba apareceu, fogo do céu. O que aconteceu no texto? O que diz? O Espírito Santo se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Onde estava Davi no momento que lá na frente teve Golias e que o irmão dele fala? Onde é que estava Davi? Apacentando as ovelhas. O que mudou para Davi depois disso? O que mudou para Davi depois disso? Aos seus olhos, nada. Nós sabemos pelo texto bíblico que o Espírito Santo o tocou. A vida dele continuou. O tema que nós falamos, enquanto Deus age e prepara seu coração, tem a ver com isso. Deus não pula etapas, nunca pula etapas. Algo aconteceu ali com Davi, mas aos nossos olhos ele voltou para o pasto, até porque no texto ficou claro que só os outros irmãos tinham sido para ir para o sacrifício, tinham passado por aquele momento de limpeza que eles faziam, né? Para que pudesse participar. Davi não participou, portanto ele nem poderia participar do sacrifício, pelo texto. Existem, e aí vai uma mensagem para os jovens principalmente, né? Os jovens entender que Deus não pula etapa na vida. Existem e precisamos delas para construir as nossas histórias, para que tenhamos o nosso coração preparado, estruturado, para vencer batalhas lá na frente, como foi Davi. Há uma ideia muito forte na geração nova, e nada contra isso num primeiro momento, sob o ponto de vista do dia a dia, né? Eu vejo meus filhos sofrendo no trabalho, estão empregados, mas o sofrimento e as lutas e as brigas, né? Principalmente do meu mais velho, tem falado muito sobre isso. Nossa, eu faço e tem coisa e não sou reconhecido, e a coisa não anda. O outro também falando, não, a outra foi receber um aumento, eu não recebi. Enfim, toda essa luta, todas essas coisas, é preciso que você compreenda o seguinte: Deus não pula etapas. E aquele que foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, e você certamente o foi, você está me ouvindo, e você certamente o será, se for tocado por esse Espírito Santo maravilhoso, entenda que ele não vai pular etapas, e que Davi vai voltar para lá. Enquanto Deus age, prepara o teu coração. É o que Davi continuou fazendo, voltando para as ovelhas, preparando o seu coração, preparando a sua história, para que lá na frente a sua história fosse modificada, e modificou todo Israel, não só num momento de luta contra Golias. Creia nisso, prepare o seu coração, é algo seu caráter, sua maneira de pensar, sua história, ela precisa estar embebida no Espírito Santo de Deus, para que esse ato que é seu, preparar o coração é seu, olhar o coração é de Deus, mas preparar é seu, tem efeito prático na sua vida espiritual. E não se engane, como Samuel se enganou, você que é mais antigo na fé, de imaginar que você tem todos os elementos necessários para falar por Deus, como falou sobre Saul, e isso não é verdade. Caminhemos humildemente, jovens e jovens há mais tempo, mais preparados à fé e menos preparados, para que o nosso coração, o nosso caráter, traduza nos nossos lábios, no nosso agir, algo que é o coração que Deus quer para a nossa vida. Pense nisso, medite nessa palavra, isso é seu, para que a sua história seja contada de uma maneira diferente. Davi e Samuel, os dois tiveram um início de história embebida na presença do Senhor, mas fraquejaram e vacilaram na sua vida. Nós vemos Samuel aqui,
E Davi também teve os seus percalços, e não foram poucos. Mas quando nós temos a certeza que precisamos estar e preparar o nosso coração, esse preparo vem sempre, igual esses atletas, que mesmo na mais longeva idade, né, que jovens, para o tipo de coisa que eles fazem, eles se prepararam de forma diferente, para poder competir de forma melhor, para poder lutar espiritualmente de forma melhor. Feche seus olhos e vamos orar, para que você perceba, compreenda isso, com uma clareza espiritual que só é típica de quem está embebido no Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, queremos te rogar, Pai, queremos te rogar para que Tu, como a Tua própria palavra diz, Pai, que olhou o coração de Davi, olhe os nossos corações, Pai, e nos mostre o quanto precisamos estar preparados em cada momento de nossas vidas, Pai, em cada estação das nossas vidas, Senhor, e por conta do Teu agir, Pai, sabedores que o Teu agir tem tempo, hora, espaço para acontecer, nesse período, Pai, em que o Teu agir não se pronuncia na nossa vida, ó Senhor, estejamos nos preparando nos nossos corações, para que nós nos anelemos, nos juntemos, associemos a outros que também têm o seu coração preparado no Senhor, para que o seu olhar sobre nossas vidas seja um olhar diferenciado, seja um olhar de unção, seja um olhar de bênção. Faz isso conosco, Pai, nos faz crer que precisamos de Ti, mas principalmente precisamos agir na nossa mente, no nosso caráter, para que sigamos e ouçamos cada vez mais e melhor a Tua santa presença em nossas vidas. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e diga sempre, enquanto Deus age, prepare o seu coração.